Muito bem, preparados para começar a semana com tudo? Animados para começar a semana com tudo, fazer acontecer? Porque hoje eu vou botar para vocês um exercício para você começar a sua semana aí com o pé direito e você já em prol do seu desenvolvimento pessoal, para você se tornar uma pessoa melhor. Eu garanto que se você fizer esse exercício a partir de agora, até o final da semana você já é alguém melhor. Até os próximos 7 dias você já é alguém melhor. Eu aposto com você. Porque das duas, uma, você vai melhorar na marra ou você vai tomar consciência do quanto você precisa melhorar. É muito típico. E aí depois que a gente toma consciência do quanto a gente precisa melhorar, é difícil desver. É difícil voltar atrás. Depois que você já tomou ali, você já prestou atenção, você já viu aquilo. É igual um machucadinho, sabe? Aquele machucadinho que tá ali em você, você nem tinha percebido. Daí, de repente, quando você olha, você enxerga o machucado, aí ele começa a doer, você fala, meu Deus, tô machucado. Mas até então, você nem tinha visto que tava machucado ali, né? Você nem tinha tomado consciência. E assim, muitas vezes é o nosso desenvolvimento pessoal. Você acha que você consegue, você acha que arrasa, você acha que você tá maduro, evoluído e tal. Acontece alguma coisa, pá, você reage super mal. Você não espera, se surpreende com a sua decisão, com o seu modo de agir. A partir de agora, se você começar a colocar em prática o exercício que eu vou passar pra você, você vai perceber que você vai se tornar uma pessoa melhor. Vai se tornar uma pessoa melhor por duas perspectivas. Tanto por na marra, por se forçar a fazer o exercício e ver a coisa acontecendo. Tanto por tomar consciência de que você precisa melhorar. Quando a gente percebe que você precisa melhorar, tipo, eu percebi que eu não sei fazer isso, percebi que eu preciso melhorar isso em mim, você acaba se dedicando muito mais, porque você não consegue ignorar mais que aquilo apareceu pra você não consegue mais fingir que aquilo não existe, entende? Essa é uma grande diferença. E aí eu quero perguntar pra vocês, vocês já tiveram a experiência de estar conversando com uma pessoa, sei lá, você tá contando algo, explicando algo, e na primeira oportunidade que aquela pessoa tem, ela te interrompe e começa a contar uma outra história, talvez uma história parecida com a que você estava contando, ou o que ela pensa sobre aquilo, ou o que ela viveu sobre aquilo. Ou vocês são, de repente, interrompidos. Quando você está conversando com uma outra pessoa, preste atenção nessa explicação, você está conversando com uma outra pessoa, e aí essa outra pessoa, de repente, sabe, vocês são interrompidos, acontece qualquer coisa, alguém chega conversando, uma criança, um barulho, ou a pessoa lembrou de outra coisa e daí ela te interrompe no assunto porque ela quer explicar outra coisa que ela lembrou. E aí você é interrompido. A pergunta é, normalmente é você que volta a falar ou a pessoa que pergunta pra você continuar? Ela que pede pra você continuar. Na maior parte das vezes, a gente tem uma fome gigantesca de querer falar, uma fome gigantesca de querer dizer para as pessoas tudo que está dentro de nós, uma vontade incessante de botar para fora aquilo que está dentro. Você não consegue ouvir uma história de outra pessoa sem querer contar uma sua. Ela falou sobre um acidente, aí você, não, agora deixa eu contar um acidente então que eu vivi. Você não sabe que o meu acidente é pior. Ou às vezes você tá passando uma informação pra pessoa e ela tem que te devolver uma outra informação. Ou vocês são interrompidos por qualquer outro motivo. O que eu quero que vocês coloquem em prática e se observem é que a maior parte das pessoas, elas não querem ouvir as coisas que a gente fala. E é um pouco desafiante de engolir isso, de ouvir isso, de aceitar isso. Então um exercício muito simples. A partir de hoje, quando você estiver contando alguma coisa pra alguém, quando você estiver conversando com uma outra pessoa e você for interrompido por qualquer motivo, seja pela própria pessoa ou por meios externos, você silencia, você fica quieto até que essa outra pessoa que estava teoricamente te ouvindo pergunte pra você ou peça pra que você continue contando a sua história. E vocês vão ter uma leve surpresa de que a maior parte das pessoas não presta atenção no que a gente tá falando. Mas você também vai perceber que você faz isso com muita gente. Que provavelmente uma pessoa tá conversando com você e você interrompe ela pra você contar uma história sua, ou você nem lembra mais do que ela tava falando. E quando a gente tá falando e a outra pessoa não nos questiona, não nos pede, ou nem lembra o que nós estávamos falando, é porque talvez ela não tava tão interessada de ouvir. E é uma verdade dura de engolir, mas ela é transformadora, porque você vai começar a meditar um pouco mais e a pensar um pouco mais sobre o que você vai falar para as pessoas e como elas vão receber aquilo que você está falando. O quão interessante é o que você fala, o quão interessante é o que você conversa. À medida em que você vai fazendo esse exercício, você vai desfrutando de uma realidade nua e crua, assim, sabe? Explícita na sua cara. Não tem mais interpretações. Eu lembro que quando eu fiz esse exercício a primeira vez, eu tinha várias amigas, vários colegas e tudo mais. E eu entrei numa deprê sem fim ali naquele momento, porque eu tomei consciência de que a maior parte dos meus amigos não queriam me ouvir. Muita gente da minha família não queria me ouvir. Eu ia contar uma coisa e eles me interrompiam contando uma outra história ou dizendo como o que eles fizeram era melhor. Eu ia contar algo, eu era interrompido e ninguém perguntava sobre o que eu tava falando. Ninguém nem lembrava que eu tava falando alguma coisa.
E se as pessoas não lembram, não perguntam, porque elas não estavam prestando atenção. E tomando essa consciência e vendo isso acontecendo comigo, eu percebi como eu fazia isso com as pessoas. Eu sempre tinha uma história melhor pra contar, eu não prestava atenção. Às vezes a pessoa começou a falar comigo e eu já tava bolando o que eu ia responder na minha cabeça e já não tava mais nem ouvindo o que ela tava falando. Então é necessário ter esse nível de consciência para que a gente possa verdadeiramente amar as pessoas que estão à nossa volta e servir elas através da nossa escuta, de uma escuta ativa, de ouvir com atenção, para que também, por alguma consequência, a gente possa ser ouvido, para que você fale para quem quer te ouvir. E espero que vocês não desfaçam amizades depois desse exercício, que vocês continuem aí vivendo a vida belamente. Mas só para recapitular, a partir de agora você vai fazer um exercício simples aqui nos nossos 40 dias para evoluir. Você, quando estiver contando alguma coisa para alguém, estiver conversando, falando sobre algo, e você for interrompido, você não volta a falar o assunto que você estava falando, a menos que a pessoa pergunte. A menos que a pessoa que estava teoricamente te ouvindo, ela pergunte, continua a história, o que você estava falando? Termina de falar. E aí você fala. Se não, você fecha aí cadeado na boca e não fala. Você não comenta sobre, você não diz mais nada, ok? Você simplesmente silencia. Também preste atenção quando uma outra pessoa estiver conversando, para que você não vá e conte uma história em cima dela ou interrompa o que ela tá falando, não deixe ela terminar de falar. Atentos à soberba, atentos ao orgulho desvairado, atentos à vanglória desmedida. Façam esse exercício e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vão me contando também, não deixem de me contar. Eu sei que talvez ouvindo essa atividade pode não fazer muito sentido, ou parecer que vai ser de boa, ou até alguns que têm mais consciência já percebem que vai ser desafiante de conversar no meio que você vive, talvez. Mas permita-se, faça esse exercício, viva essa experiência e depois me conta aqui nos comentários. Não deixe de comentar a sua experiência aqui e eu espero você no próximo vídeo.